estamos aqui com Natália Grasso, eu sou Caterine Damário, da Psicopílulas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a abordagem dela. A Natália Grasso, ela é psicóloga da abordagem psicanalítica, e o campo de atuação dela são casais, né, Natália? Isso mesmo, exatamente. Eu trabalho com casais, eu fiz a formação pelo SEDES, né? O Instituto SEDES, que foi inclusive onde a gente se conheceu, né? Alguns anos aí, Sim, a gente estava fazendo um curso de psicodrama. psicodrama, exatamente. Então, é isso, eu sou psicóloga, há alguns anos atuando na área clínica. Eu trabalho exclusivamente na área clínica, faço alguns trabalhos com grupos e tudo mais, mas depois da minha formação, meu atendimento ficou mais voltado para casais. Claro que o individual sempre aparece, né? Claro que é uma demanda gritante aí na terapia, mas o foco é para casal mesmo. Conta pra mim um pouquinho como que funciona o trabalho de casais. Você tem momentos com os dois, momentos só com um, só com o outro? Porque assim, eu tô te perguntando isso porque eu, na verdade, tenho muitas perguntas para te fazer, especialmente agora que estamos atravessando a pandemia, tá? Mas vamos por partes. As pessoas ficam muito com uma coisa assim no imaginário delas, assim, de tipo, por exemplo, se eu for com o meu parceiro, a minha parceira, né, o cônjuge, numa terapia de casal, a terapeuta ou o terapeuta vão acabar se voltando contra mim. Ou vão, tipo, se eu for sozinho, aí se a pessoa for sozinha, aí vai falar o que eu falei. Tem sempre uma coisa, assim, permeando o imaginário. Explica um pouquinho como funciona, até para a gente tentar desmistificar um pouco essa coisa, né? Que o psicólogo, ele não está no papel do leve trás. Como é que é? Nem no papel do leve trás e nem no papel do juiz. Eu percebo que muitas vezes o casal busca a gente perguntando, mas eu tô certo, mas ela tá certa, ele, ela, né? Buscando quem tá certo e quem tá errado, até como forma de culpar um dos dois ali para poder ficar mais fácil de lidar. Mas não, essa não é a nossa função. Eu costumo dizer, acho que uma coisa que fica bastante explicativa quando eu atendo casal, até no começo do atendimento, é que o meu paciente ali, nessa configuração de casal, é o vínculo deles. Então, meu paciente não é a pessoa A ou a pessoa B. O meu paciente é o vínculo, é a relação. Eu estou ali para cuidar dessa relação que, se eles estão buscando terapia, está precisando desse cuidado nesse momento, né? Então, sim, tem esse imaginário bastante cheio de mitos aí, que eu acho que é uma coisa importante da gente desmistificar, né? Porque não, a nossa função não é ficar tomando partido, a nossa função não é leve trás. Uma coisa que eu gosto de comunicar, e aí é particular da minha prática, né? Cada profissional tem um jeito, mas a minha prática é, eu sempre gosto de fazer um grupo de WhatsApp com as duas pessoas ali do casal, para que as coisas fiquem sendo comunicadas por ali. E eu sempre falo isso, não é porque veio esta pessoa buscando a terapia, porque geralmente vem um dos dois, né, falando, queria fazer terapia em casal e tal. E eu sempre falo, não é porque veio essa pessoa buscando a terapia que eu sou favorável a essa pessoa. Não é isso, essa pessoa veio comunicando uma necessidade dos dois. Então, o meu atendimento ali é para os dois, né? E é justamente Tá. para conseguir fazer essa função de intérprete que eu brinco, de um conseguir olhar para o outro, de ver qual é o papel de um e do outro ali naquela relação, né? Normalmente, quem vem buscar a terapia? Num casal, né, tipo homem, a mulher, ou como que funciona? Um casal heterossexual, né, que é a norma aí que a gente estabelece na sociedade, que as pessoas mais pensam que vem, tem casais homossexuais que também buscam, mas falando num casal heterossexual, eu tive nesse momento muito mais procura por homens, os homens buscando a terapia. Nesse momento da pandemia, você tá falando? Não, nesse momento da pandemia foram mais mulheres, mas na Tá. minha prática eu vejo mais os homens buscando. Isso é bastante interessante, porque a gente tem o papel da mulher como alguém que vai salvar a relação, né? E não Sim. necessariamente. Então, A que muitas você vezes. atribui isso? O que você acha que acontece? Por que os homens? Eu acho que o homem, muitas, assim, cada caso é um caso, né? Eu já vi casos onde o homem teve que ir para provar para a mulher que de fato estava interessado em fazer, tipo, não, eu estou comprometido com o processo, eu quero fazer. E tem momentos em que o homem também sente que pode ter essa função de cuidar da relação, até para sair um pouco desse papel de passivo, né, na relação matrimonial, enfim. Entendi. Eu fico um pouco pensando assim, claro, não é uma regra, não é uma norma, né? E aí eu ia até te perguntar se isso também se correlaciona com casais homossexuais, né? Esse entendimento que eu tenho que pode estar equivocado, mas que quem busca a terapia muitas vezes acaba sendo a pessoa que fica
Não exatamente limitada, mas assim, vamos supor num casal onde um sai, vai trabalhar e o outro fica em casa, e uma coisa assim, eu sinto que quem fica, independente de ser um casal homossexual ou heterossexual, ou se é homem ou se é mulher num casal heterossexual, mas quem fica restrito a um ambiente domiciliar, ainda que seja porque trabalha em casa, né, mas que não tem esse caminhar pela sociedade, isso na vida antes da pandemia, né? Eu Uhum. tinha a sensação que era essa pessoa que buscava talvez não necessariamente por ser o papel da mulher salvando a relação, né? Porque a gente vê homens fazendo isso também, mas por Uhum. talvez não terem esse dialogar com outras pessoas Sim, ou com a sim. sociedade, assim, né? Que aí isso vai te trabalhando as questões também, né? De uma certa forma, não? Não, com certeza, com certeza. Acho que não tem como a gente descontextualizar esse momento que a gente está agora. Isso que você falou cabe muito, muito, muito fortemente para o momento que a gente está agora. Então, você está falando de uma percepção da realidade diminuída. Tá, Então, quando a pessoa que está em casa ali, que fica mais em casa, seja homem, seja mulher, independente da configuração do casal, ela tem uma realidade mais restrita, ela não tem outros núcleos ali para se relacionar, não necessariamente, né? De novo, sempre que a gente fala em terapia, é repetitivo, mas cada caso é um caso, né? Não dá para a gente sim. usar como regra. Mas é verdade isso que você falou. Talvez a pessoa que fique em casa, ela tenha um incômodo maior com essa sensação do vazio. A pessoa que sai, que tem o trabalho e outros núcleos de relação, ela pode se sentir mais ocupada, vamos dizer assim, né? E aí talvez a pessoa que fique em casa se incomode mais ou sinta mais esse vazio até pelo próprio lugar da casa mesmo, né? Porque a casa representa muito essa relação, né? Ainda que não seja um casal casado. Isso é importante colocar. Tem muitos casais que vêm perguntar para mim: ah, mas a gente só namora, ou mas a gente só tá morando junto, eu posso fazer terapia de casal? Sim. Qualquer par relacional que se configure enquanto vontade de estar juntos é um casal. Independente se mora Certo. junto, casado, se namora, independente. Mas sim, essa sua pergunta faz bastante sentido. E esse trabalho da terapia de casal também pode ser feito como terapia familiar? Ele é estendido? Sim, Ou sim. é bem focal, assim? Não, tem muitos casos em que a gente precisa até de algumas sessões familiar. Então, a formação que eu fiz é em casal e família, porque a família tem o casal ali, né? E o casal, muitas vezes, mesmo sem o filho, ele já é uma família. Então, sim, a família faz parte do casal. A gente fala que muitas vezes a família vem simbolicamente, muitas vezes a família não vem concretamente para o consultório. Às vezes ela vem simbolicamente, por meio de fala, de relatos, às vezes de fotografia, de histórias, né? Às vezes a família aparece. Mas muitas vezes a gente trabalha a família sem a família estar ali. Então, tem casos onde o foco da família é um filho que está dando problema, né, bem aspas, que traz esse casal que precisa se rever aí, e a gente consegue trabalhar a relação com esse filho mesmo sem esse filho vir. Nos casos em que as outras pessoas da família vêm também, a gente também trabalha dessa forma. Isso pode também acontecer. Mas geralmente quando o casal vem para terapia, eu tenho percebido muito isso, principalmente casais com filhas pequenas, eu sinto que eles estão precisando se olhar enquanto casal. Porque depois, falando de filhos, né, depois que a gente passa para a parentalidade, é muito importante que esse casal possa voltar à conjugalidade. Porque senão a gente só vira pai e mãe, né? Ou mãe e mãe, ou pai e pai, enfim. Mas a Sim, gente só vira essa função. E aí acaba esquecendo a função de casal, que foi aquilo que uniu essa família, né? Então, certo. acho que é muito importante a gente ter um olhar para o casal, e aí, se for necessário, sim, isso pode ser estendido para uma configuração familiar. Eu vejo muitas pessoas assim que são mais voltadas para a área da educação, dizendo muito sobre as novas formas de se educar os filhos e que a gente está com uma forma de educação muito mais aberta, né? Não quero dizer necessariamente liberal, acho que não é não é essa a palavra, mas assim, talvez menos punitiva, menos restritiva, e aí isso a gente tem um aspecto bom, que é a abertura do diálogo, penso eu, né? Mas também as pessoas apontam muitos prejuízos no sentido de falta de limites e coisa assim. Você sente que isso reflete no casal ou é um comportamento do casal que vem refletindo na estrutura familiar? Eu acredito que seja um comportamento transgeracional. O que essa palavra quer dizer? Vem de geração em geração. Então, acho que a configuração familiar vem mudando, isso que você tem falado tem bastante sentido mesmo. Mas acho que isso que você está comentando sobre a forma de se educar interfere demais nos papéis que a gente ocupa na família.
Então, Certo. muitas vezes a gente vê até a fala do Freud, né, a Sua Majestade o bebê, que o bebê ou a criança ou o adolescente ocupa uma função até de mãe, de pai, dos próprios pais. Parece que os pais ali, eles ficam extremamente fragilizados. Então, eu acho que isso, não sei se é causa ou consequência, né, nesse lugar, não sei se a gente consegue determinar assim tão estritamente, mas eu tenho certeza que essa questão dos pais fragilizados, eles também potencializam filhos um pouco mais autoritários, com esse lugar de fala mais Certo. ampliado na casa, que Certo. também desautoriza os pais nesse lugar. E sim, interfere sim no casal. Porque eu não me sinto validado nem enquanto mãe, nem enquanto pai, nem enquanto marido, mulher, cônjuge. E Isso aí vai todos os papéis acabam ficando prejudicados e comprometidos, né? exatamente. Tudo fica muito mais permeado, assim. Então a gente não consegue entender o que eu sou nessa família, né? Quais são os meus papéis aqui nessa configuração. Você sente também que aparece muito no seu consultório, assim, famílias divididas? Tipo, todo mundo mora na mesma casa, todo mundo junto, mas parece que não agrega, assim, tipo, parece que cada um é o seu universo particular, que não se relacionam, não criam uma unidade de alguma forma. Sim, 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 isso acontece bastante. Acho que com o avanço da tecnologia isso tem se intensificado mais, né? Porque a gente se relaciona muito mais aqui com o celular, né? Então, às vezes, a gente está do lado do familiar ali, mas essa relação fica comprometida. Eu sou super a favor da tecnologia, inclusive estamos aqui fazendo essa entrevista por meio da tecnologia, acho válido, mas acho que a gente precisa se ponderar como isso interfere em casa. E acho que também a tecnologia, ela evidencia uma configuração que já está ali, né? Acho que em famílias que propõem o diálogo e uma conversa ali mais aberta, não nesse lugar que a gente estava falando anteriormente, de autoritarismo, mas no lugar, sim, de poder ouvir as pessoas, de poder ter momentos prazerosos. O que eu tenho visto muito é em famílias, principalmente de adolescentes, que os momentos não são prazerosos, são quase que punitivos, sabe? É chato ficar junto. Então, nesse momento da pandemia, eu acho que isso tem se intensificado demais, porque já é difícil ficar junto. A gente tem falado, talvez se você pudesse escolher com quem você está passando a quarentena, seriam essas pessoas? Talvez não. Tem pessoas que vão falar sim, com certeza era tudo que eu queria, mas tem pessoas que não. Então, muitas vezes, neste momento que a gente está falando agora, isso se intensifica porque eu não tenho nenhum mecanismo de fuga. Eu não posso ir jogar uma bola, eu não posso trabalhar, eu não posso ter uma saída com as minhas amigas. Eu tenho que ficar ali restrita nessa clausura necessária, mas que pode trazer muitos conflitos, né? E como lidar com isso nesse momento? Difícil, né? Eu sei que é Muito. caso a caso, mas Eu acho, amplamente falando, o que a gente poderia pensar aí? eu acho que uma regra de ouro, e parece muito simples, mas é muito eficaz, é respeitar os espaços de cada um. Então, às vezes, a gente querer forçar essa proximidade acaba ficando mais desgastante do que o respeitar, que talvez essa pessoa queira ficar um pouco mais ali, que o home office dela tem que ser sozinho, não pode ser no meio da sala com todo mundo atravessando. Então, acho que, primeiro momento, a primeira dica, sugestão, recomendação seria essa: respeitar os espaços de cada um. Acho que é respeito no geral. Primeiro é respeitar espaço, segundo é respeitar a diferença. Porque às vezes a nossa diferença com o mundo anterior a gente nem percebia tanto, né? Sabia que era diferente, mas talvez não incomodasse tanto. Agora, quando a gente sente a diferença ali o dia inteiro, lado a lado, talvez isso incomode muito mais, né? Então, desenvolver uma tolerância, capacidade de aguentar essa angústia que a gente está vivendo. É um momento coletivo, a gente está vivendo um momento de angústia coletiva. Então, a gente precisa conseguir desenvolver uma tolerância maior, né? É, não é fácil, né? E acho que estamos todos passando desafios, né? Está sendo bem desafiador, para uns mais do que para outros, talvez, para uns em alguns aspectos, para outros em aspectos diferentes. E aí me faz pensar assim, né? A violência doméstica aumentou Uhum, consideravelmente, uhum. né? 50% de dados aí. Oi? 50%. Na verdade, assim, né? As denúncias de violência doméstica aumentaram em 50%. A gente não sabe o quanto isso é de fato, né? Porque esse dado é com certeza subdimensionado, né? É, porque também tem as pessoas que não denunciam, né? Que estão sob violência doméstica e não denunciam. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, tipo, porque assim, a violência doméstica ela pode ser de vários, ela pode ter várias frentes diferentes, e ela também pode ter um combinado de frentes, né? Então ela pode ser a violência psicológica, porque as pessoas sempre pensam na violência física, Uhum, e não necessariamente é física.
Ela pode ser uma violência material, né? Ela pode ser uma violência psicológica, emocional, moral. Ela pode ser uma violência de várias formas, de várias maneiras diferentes, e que muitas vezes as pessoas nem percebem que estão sob aquela violência. Elas demoram até entrar nesse entendimento, e mesmo quando entram, elas demoram para entrar na aceitação de que isso é o que elas estão passando. Com certeza. Porque Porque muitas vezes... Pode falar, pode falar. não, fala você. Porque muitas vezes esse processo de aceitação implica necessariamente em eu fazer algo com isso. Então, enquanto eu não aceito que eu estou vivendo uma relação abusiva, que é um termo que tem sido muito falado, né? Um relacionamento tóxico, ou mesmo uma violência doméstica, eu não preciso fazer nada com isso. Ou é mais aceitável que, não, é só o jeito dele ou o jeito dela, tudo bem. Então, sim, existem diversas formas de violência doméstica, diversas formas. A violência psicológica, a gente poderia dizer que talvez seja até mais danosa, porque ela é silenciosa e muitas vezes crônica, muitas vezes é por muito tempo, né? Obviamente que um empurrão, um tapa, isso também é extremamente grave, mas a violência doméstica ela é mais implícita, né? Ela não fica com a marca no rosto, ela fica com a marca no nosso psiquismo. E talvez ninguém veja, só eu. E talvez não tenha como resolver aquela marca, né? Você Então, não tenha como... deixa consequências, sem dúvidas, né? Aí é muito importante a gente falar do processo terapêutico. Então, sim, eu acredito no potencial transformador da psicologia e da psicoterapia. Acho que a gente está aí para poder transformar, para poder lidar com essa dor e dar um outro significado para ela. Transformar talvez uma dor em força para sair desse lugar, né? Entender o que foi que me deixou tanto tempo nesse lugar, como eu posso fazer para sair disso. Acredito que a gente possa sim transformar. Isso não é apagado de jeito nenhum. Mas talvez ela não precisa ter o mesmo peso para sempre. A gente pode dar um outro significado para essa dor. O que as pessoas têm, às vezes, um pouco de mania de pensar, né? Quando a gente pensa no popular, no pensamento popular e tal, é que a pessoa, assim, a pessoa que está vivendo numa situação assim, ela escolheu, ela gosta, ela... E o que as pessoas não entendem é que é uma coisa que vai crescendo aos poucos. Ela vai gradativamente. Você não casa com uma pessoa achando que você está casando com o seu agressor, com o seu abusador. Você acha que a pessoa é encantada, né? Que é a pessoa para você, que é a certa. Você entra numa teia ali de um relacionamento que você não consegue respirar. Quando você vê, você está envolvido numa situação que você não tem como sair, né? Muitas vezes até por questões financeiras você não consegue sair. Principalmente, acho que a questão financeira é, assim, um dos tops que mantém a mulher. Falando da mulher, porque primordialmente somos mulheres, né, que passamos por essas violências, tem homens também, mas acho que é importante falar do lugar da mulher, que muitas vezes precisa ficar em casa, muitas vezes esse parceiro obriga a mulher a ficar em casa, então também não dá nem recursos para que ela consiga desenvolver essa independência em um primeiro momento, né? Então, acho importante isso que você estava comentando no começo da sua fala, de que a gente não começa uma relação já acreditando que aquele ali é o meu agressor. Não, talvez eu também não comece a relação achando que ele é o meu príncipe encantado. Eu posso perceber sinais de que, putz, ele é meio estourado, esse jeito dele é meio, mas eu vou mudar. Eu vou conseguir mudá-lo. Então, essa expectativa é o principal causador de frustração. E aí, não só para violência doméstica, mas acho que para diversos temas, quando a gente impõe uma expectativa no outro, é uma grande chance da gente se frustrar, né? Sim, e é curioso a gente pensar que muitas vezes a violência, o abuso material, né, não é necessário. Tem sim os casos das mulheres que ficam subjugadas financeiramente porque não tem nem para onde ir, elas não têm como se reestruturar, não tem nada. E tem também o caso daquelas mulheres que elas que trazem a renda para dentro de casa, os seus parceiros tiram o dinheiro delas, usam o dinheiro delas para benefício próprio, para lazer, para bebida, para enfim o que for, e elas ficam sem nada. E elas não têm como sair disso, né? Como que vai se desenrolando isso, né? Porque se você for pensar que ela trouxe, que o dinheiro tá ali na mão dela... Exatamente, é isso, a força tá nela, né? A força tá nela. É muito mais um processo de desvinculação com esse parceiro. Então, é muito difícil, porque o processo de desvinculação é um processo que envolve muita culpa, muitas vezes é o pai dos meus filhos, como eu vou deixar passar por isso, estamos tantos anos juntos. Então, a culpa é um processo que tá, um sentimento que está ali o tempo inteiro atuando, né?
com essa mulher. Então, é isso que você tá falando, a força tá nela, o potencial tá nela. Eu acho que uma das fontes de trabalho, falando da psicologia, da psicoterapia, é olhar para essa potência. Essa potência está em você. Essa potência não depende do outro. E mesmo para as mulheres que não têm essa condição financeira, ela também tem uma potência intrínseca a ela. Talvez ela não saiba. Talvez ela acreditou e foi colocada a acreditar por esse parceiro principalmente que não tinha potência, né? Então a humilhação, ela é um lugar muito comum na violência doméstica. Essa pessoa invalida a outra e me faz acreditar que eu não sou nada, que não tenho nenhuma capacidade. Então acho que é um movimento de você conseguir acreditar em você no primeiro momento, para daí conseguir ter forças para dar os próximos passos. Aí eu vou te perguntar uma outra coisa, que é um assunto bem delicado também, mas que já me causou muito conflito interno. A gente, na nossa sociedade, a gente tinha no caso de separação, o automático era os filhos ficarem com a mãe, certo? Eu não sou uma pessoa que necessariamente é a favor disso, tá? Porque eu acho que existem casos e casos, eu acho que existem pais que são incríveis e muito mais plenos naquele relacionamento pai e filhos do que as mães, muitas vezes. Então eu não sou a favor de que tem que ficar a guarda com um ou com o outro e tal, mas esse era o automático. E aí quando você queria o compartilhamento da guarda, era aberto um processo ali no meio daquele processo já existente, enfim, e aí era feito esse pedido, e aí, se possível fosse, concederiam a guarda para os dois e tal, de forma compartilhada. De alguns anos para cá, isso mudou, né? E aí a guarda automática passa a ser a guarda compartilhada, e não mais a da mãe. Existe um lado muito positivo, porque assim, existe sim uma importância muito grande dos pais na vida dos filhos, os homens socialmente, da mesma forma que as mulheres ganham o mercado de trabalho, os homens também ganham a vida doméstica e a relação com os filhos, e isso é um ganho enorme para a sociedade, mas também a gente tira um pouco desse poder que a mulher tem, no caso de uma relação abusiva, porque muitas vezes a relação abusiva você não consegue provar. Fica a sua palavra contra a do outro. E aí os homens, né, assim, sabendo assim amplamente, eles acabam muitas vezes ameaçando suas parceiras, né? Não, se você me largar, eu fico com os filhos. Você não vai levar os filhos, você não vai. E isso e numa sociedade onde as mulheres ganham menos do que os homens, as mulheres acabam sendo subjugadas muitas vezes. Esse era um poder que elas detinham, né? Tipo assim, eu vou, mas eu levo meus filhos e aí a gente discute se ele é violento ou não. Mas no primeiro momento eu levo. E agora ela não leva mais. Como fica isso, assim? Como fica essa relação? Acho que é de fato um ponto bastante polêmico, porque, de novo, cada caso é um caso, mas eu acredito sim que tem um ponto bastante importante nesse lugar, que claro que em casos de crianças maiores, né? Mas a escuta das crianças. Eu já atendia, nesse momento não atendo mais crianças, atendo mais nessa configuração familiar, mas já atendi algumas crianças que passavam por processo de separação litigiosa dos pais e que me relatavam que eram ouvidas pelos promotores, pelos psicólogos lá do processo e tudo mais. E eu acredito que essa possibilidade de escuta dos filhos é fundamental, porque acho que tira um pouco desse lado binário de é o pai ou é a mãe que está certo. É importante que a criança tenha um espaço de fala, de dar a sua experiência ali. Claro que numa criança menor isso é mais difícil, mas entendendo uma criança aí a partir dos 4, 5 anos, ela já tem uma certa capacidade. E talvez não só pela fala, mas pelo desenho, tem várias formas de intervenção e de análise do profissional que vai estar ali com aquela criança. Então, eu acredito na força da escuta com a criança. Pode falar, desculpa. Não, e obviamente a escuta desses pais, né? Muito comum, e aí os profissionais de justiça que estão atuando nessa área também entendem que esse lado mais manipulador do pai, nesse lugar que a gente está falando mais estereotipado, também atua. Então, é importante que a gente esteja atento a tudo isso, né? Sim, é isso que eu ia te perguntar, justamente, porque às vezes a pessoa que está numa relação abusiva, o cônjuge, né? Os cônjuges na relação abusiva, os filhos também passam por um abuso. Claro. Claro. Sem dúvida, ou diretamente ou indiretamente, né? Ou por estarem sofrendo aquele abuso de alguma forma, ou por verem o abuso de um dos pais, né? Do pai, da mãe, enfim, de quem for. E aí aquilo vai impregnando o psiquismo da criança, vai marcando, vai lapidando aquilo daquela maneira.
E como fica a terapia dessas crianças? Olha, primeiro, primeiro que precisa ter, né? Acho que o primeiro ponto é que precisa ter. Então, acho que as crianças, elas são mais espontâneas, né? E aí, falando no conceito mesmo da palavra da espontaneidade, a gente nasce espontâneo e vai sendo tolhido, a espontaneidade vai sendo tolhida ao longo da vida. Se a gente pensar que as crianças nascem espontâneas, a possibilidade de fala, de comunicação por meio de desenho, por meio de brincadeira, de formas lúdicas, do conflito familiar que está acontecendo ali, ela é muito visível. Então, eu já atendi crianças que mostravam no meio de um desenho um conflito familiar que não vinha relatado pelos pais. Então, foi ali denunciado num desenho, de uma forma muito espontânea e assim, tranquila. A criança está desenhando e vi uma espada, vi uma agressividade, vi sinais que vão demonstrando isso. Da mesma forma que a gente estava falando das marcas das mulheres que sofrem a violência, as crianças também podem ressignificar esse lugar. Então, a gente deixa a marca e marca num lugar, num psiquismo que ainda está sendo construído, né, que é o caso da criança, mas é importante que a gente consiga, já nessa criança, desenvolver essa capacidade de se defender ainda psiquicamente, não ativamente com relação a esse agressor, mas conseguir desenvolver capacidades egóicas para poder lidar com esse agressor, né? Que pode ser o pai, pode ser a mãe, ou mesmo com esse ambiente agressor. Muitas vezes o ambiente é hostil para a criança, ainda que não haja violência física ou muito nítida, né? A criança sente muito isso. Eu tenho a sensação que crianças, muitas vezes, elas acabam, tipo, numa situação de uma separação ou de uma situação assim, né, que vai para terapia, e aí você vai descobrir isso por conteúdos que ela tenha e que não estejam explícitos, mas que ela vai revelando ali ao longo do processo terapêutico e tal. Mas eu tenho a sensação que as crianças que poderiam já chegar e verbalizar e que teriam essa autonomia, né, digamos assim, pela idade e tal, crianças maiores, mesmo assim elas começam a talvez não revelar o que de fato acontece, elas começam a esconder deliberadamente para proteger o pai, para proteger a mãe, para proteger os dois, de uma situação que talvez ela pense que seja prejudicial. Isso acontece muito ou em casos de realmente uma situação grave, a criança vai chegar e vai falar e vai se abrir? Depende de cada criança. Aí, da mesma forma que os adultos, as crianças também, cada uma é de um jeito, né? Então, tem criança que sim comunica. Meu pai bate na minha mãe, o meu pai é agressivo, a minha mãe é agressiva, xingou, falou isso, falou aquilo. Tem criança que comunica abertamente, mesmo com medo. Você pode não contar para ele, você pode, que às vezes até demanda um segredo, claro que nesse caso é muito delicado da gente manter, obviamente tem a questão do sigilo, mas se tratando de uma criança menor de idade, com relação aos pais, né, que a gente tem que se reportar. Mas tem criança que comunica isso muito abertamente, e tem criança que não. Então, essas crianças que não têm essa capacidade de falar, de conseguir colocar pela fala, elas vão sim mostrar isso de outras formas. Um comportamento, uma postura, um posicionamento corporal, uma forma de atuar na brincadeira, testes psicológicos que a gente tem. Então, tem ferramenta. Se a criança não fala, e muitas delas não falam, a gente consegue investigar isso em outros lugares, isso sem dúvida. Certo. E agora, falando um pouquinho de pandemia, de isolamento social, eu penso que as pessoas que passam por essas dificuldades no relacionamento, porque é um momento que a gente tem que se recolher muito e ser muito reflexivo e olhar para si, para os relacionamentos íntimos e nucleares que a gente tem, e que muitas vezes é muito difícil. E em caso de um abuso, de uma violência, de coisas assim, que a pessoa já está uma paura de sair, porque não pode, não tem para onde ir. Como é que fica, assim? Para onde você vai? A gente acaba vendo muito mais casos, porque esse aumento seria porque realmente aumentaram os casos, ou as pessoas chegaram no limite, e como elas não têm escapatória, elas acabam denunciando, né? Porque antes você, de repente, passaria por uma situação de abuso, aí você, como você disse, você sai um pouco, vai passear, vai encontrar uma amiga, aí você esquece, volta, se submete de novo, né? Se reorganiza e tal. E agora não, você não se reorganiza, porque você não tem um tempo de um respiro, de um pensar, de um refletir fora daquela situação. E aí, e se chega num limite, num limiar tal, que você precisa realmente pôr um fim na situação, para onde ir? Ou não vai? Tem que ir, né? Faz o quê?
Tem que ir, tem que ir. Eu acho que a gente falando aí com relação à pandemia, isso tem aumentado sim. Tem aumentado, obviamente, pelo tempo de convivência, porque muitas vezes aquele agressor passava o dia fora, ou a mulher também, enfim, as duas pessoas passavam um dia distante, e o momento da agressão era à noite, era no fim de semana, era no momento em que se encontravam, e agora estão se encontrando 100% do tempo, ou muito mais do que era antes. Então, sim, os casos aumentaram os relatos, mas também tem casos onde isso não está sendo noticiado, não está sendo nem denunciado pelas próprias vítimas ou por pessoas próximas. É importante salientar isso, essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, sim, a outra pessoa pode fazer a denúncia pela mulher. Então, outra Certo. pessoa pode ligar no Disque Denúncia, outra pessoa pode ligar numa delegacia, outra pessoa, um vizinho, um parente, um familiar, pode sim fazer a denúncia por essa mulher. Então, e aí que eu acho que eu entro na resposta da sua pergunta. Para onde vai, né? Como lidar com isso? Primeiro, constituindo rede de apoio. Constituindo ou contatando essa rede de apoio, que talvez já esteja lá. Talvez muito suprimida até por essa própria relação, mas contatar a rede de apoio é fundamental. Você Então, a acha gente... mais. Desculpa, fala. Pode falar. Não, pode continuar, pode Você falar. acha mais viável hoje em dia constituir uma rede de apoio? Porque antigamente tinha muito esse papel de a mulher ter que ser a salvadora da relação, a mulher ter que ser a que fica em casa, a que dá conta dos filhos, a que aceita a traição, a que, enfim, é sempre essa mulher, né? E hoje em dia, talvez com relacionamentos, com pensamentos um pouco mais abertos, você acha que as pessoas estão mais abertas para entender que não, que essa pessoa passa realmente a um abuso e ela precisa desse apoio? Ou não, a Sim. gente ainda continua com uma sociedade muito Eu acho que a gente fechada? ainda tem muito que evoluir. Acho que a gente ainda tem muito que evoluir em muitos sentidos, né? Em muitos sentidos mesmo. Mas acredito sim que hoje está sendo mais fácil a gente construir essas redes de apoio, de novo, por meio da tecnologia. Esse é um meio muito importante. Então, as redes sociais, tem muitos grupos de mulheres que passam violência e que uma apoia a outra. Muitas vezes sem se conhecer. Muitas vezes eu não te conheço, mas eu me identifico com a sua história e eu posso dar o meu relato, eu posso te dar alguma ajuda, eu posso me colocar à disposição. Olha, se ele te bater, você me manda um emoji tal, que eu ligo para a polícia. Então, às vezes, essa rede de apoio não vem pela família. Muitas vezes a família também está ali melindrada nessa relação. Então, a rede de apoio pode sim ser pela família, pode sim ser por amigos, conhecidos, mas também pode ser por pessoas que eu talvez não conheça realmente, fisicamente, mas conheça virtualmente. Então, a tecnologia e os tempos de hoje, com certeza, eles interferem para facilitar essa busca por essa rede de apoio, sem dúvida. E é muito delicado isso, né? Porque, que nem você havia dito, muitas mulheres elas acabam ficando restritas ao lar e não trazem renda financeira para dentro de casa, e é o cônjuge no casal heterossexual, muitas vezes acontece isso. Eu imagino que no homossexual também, né? Que um dos dois que traz a renda e o outro não, e essa violência se dá, e muitas vezes aquele que não traz a renda acaba sendo arrimo de família para sua família de origem. Sim, Então, sim. este cônjuge que traz a renda acaba sendo o que supre, inclusive, a família de origem desse parceiro que está ali, certo? E aí, esta pessoa se sente, muitas vezes, aprisionada, né? Porque, Uhum. assim, e também não vai encontrar apoio da família mesmo, porque a família acha que aquela pessoa é uma benfeitora, Exato, exato. Como boa manipulação, né? Então, faz sim, é parte isso, do pacote, né? faz parte do pacote, com certeza. E a gente percebe que isso vem crescendo, né? Esse lugar da família, muitas vezes, se sendo cúmplice desse lugar da violência. Então, as redes de apoio, como a gente estava falando, elas vão se colocando em outros lugares. Então, a gente tem visto nesse momento, até nesse momento da pandemia, que acho que é um ponto importante para a gente abordar, mesmo as relações que não são tão graves, porque a gente está falando de um lugar muito grave, né? Que muito grave, muito importante de ser falado, mas a gente também pode colocar relações que talvez sejam mais, entre aspas, normais, que também passam por conflitos e que também precisam desse lugar de apoio. Opa! Que Não, também pode seguir, estou te ouvindo. de apoio vindo desse amparo das redes sociais e de pessoas que talvez eu não conheça fisicamente, né? A gente está sendo demandado nesse momento uma capacidade de simbolização muito maior. Talvez eu não consiga ter você aqui para tomar um café e eu conseguir te contar, mas talvez eu possa te ligar, eu possa te fazer uma chamada de vídeo, como a gente está fazendo, e dar um jeito nessa relação de uma outra forma, né?
Você vê muitas pessoas que chegam assim com esses casos de abuso que muitas vezes elas não percebem que elas sofrem um abuso, mas que estão sendo submetidas a, por exemplo, gaslighting, e aí elas chegam te relatando e elas... Porque o gaslighting, o que que é? Se você puder explicar um pouquinho, aí a gente segue daí. Ele é a pessoa achar que tá ficando louca, né? É o parceiro falar assim, não, você que tá imaginando. É uma coisa muito comum e que confunde muito, né? Porque é isso, a pessoa vai sendo invalidada na sua fala. Então, eu gosto de uma frase que fala, falando do lugar da mulher, que fala que quando o homem, novamente no lugar heterossexual, quando o homem chama a mulher de louca, é uma forma clássica de invalidar tudo que ela está dizendo e tudo que ela está pensando e sentindo. Então, o lugar da mulher louca é um lugar muito estereotipado, né? A gente fala, mas é louca, minha ex é louca, sei lá quem é louca. Então, esse lugar de invalidação do que eu sinto, do que eu penso, do que eu falo, de como eu me coloco, ele sim pode ser um lugar estrutural. A pessoa pode se sentir invalidada e acreditar que não tem validade, né? Então, isso sim acontece. Acontece de chegar em casos no consultório onde a pessoa não percebe. Então, é mais difícil. Esses casos, já passei por casos desse tipo, mas é mais difícil. Por quê? Porque como a pessoa não percebe, muitas vezes ela não sente nem que, bom, talvez o problema seja eu. Talvez esse caso apareça mais numa configuração individual. Porque nesse exemplo que você está trazendo, a pessoa que invalida tanto o outro, eu não tenho que ir numa terapia de casal. Imagina, você que é louca, vai você. Então, muitas vezes vem sim a mulher ou o homem na terapia individual e traz esse tipo de conteúdo. Esse conteúdo eclode mais numa terapia individual do que numa terapia de casal. Porque não tem muita autocrítica desse parceiro. Imagina, Ah. não tem nada a ver com isso. Esse problema não é da relação, é seu. Então, isso é bastante complicado mesmo. E como que fica o papel do psicólogo nessa situação, assim? Tipo, porque também não deve ser uma coisa fácil de perceber, penso eu, né? O paciente, seja homem ou mulher, tá ali na sua frente naquela situação e ele não te traz necessariamente uma frase pronta. Sim. O outro está dizendo isso e isso, aquilo, e na verdade eu não sou. Não, ele não tem essa percepção. E como que fica para o psicólogo conseguir entender isso, conseguir ter essa... Claro, a experiência, obviamente, vai sanar esses problemas, vai Não, te mas ensinando, né? Mas essa pergunta é muito válida, porque tem muitas pessoas que falam, mas e se eu mentir? Mas e se eu não contei direito? Mas e se eu não consegui me expressar? Essa pergunta é muito válida, assim, porque tem esse imaginário mesmo. O que a gente fala? Quando a gente fala em atendimento, e aí, como você falou no começo da minha abordagem é psicanalítica, o meu olhar é para a verdade psíquica. Então, o meu olhar é para aquela realidade que a pessoa acredita que esteja vivendo. Se isso é realidade factual ou não, não me importa. Num primeiro momento, claro que casos extremos isso importa sim. Mas se a gente falando num cenário mais geral, o que me importa é o que o paciente me traz. O que essa pessoa que eu estou acolhendo me traz. Então, a gente consegue sim perceber porque a gente começa a questionar esse tipo de fala. Em que outros ambientes você se sente assim? Em que outros ambientes você se sente não ouvida ou se sente foi chamada de louca ou de, enfim, isso não tem sentido o que você está falando. Às vezes é muito mais implícito, né? Não necessariamente é tão nítido. Então a gente começa a explorar. Você se sente assim em todos os ambientes ou não? Tem algumas formas da gente conseguir mostrar para essa pessoa que talvez seja uma particularidade deste relacionamento. Ou que talvez, putz, depois que comecei a namorar com fulano, eu comecei a me sentir assim em todos os lugares. Como era antes, né? Vamos retomar um pouquinho da tua história. Quem é você sem esse fulano? Vamos retomar um pouco. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a pessoa já se perdeu, né? Às vezes ela não sabe mais quem é ela sem esse fulano ou sem essa fulana, né? A gente não consegue mais... A pessoa perde contato com ela mesma. Com a própria identidade. A minha identidade fica tão simbiótica no outro, fica tão grudada no outro, que eu não consigo me dissociar, não consigo lembrar quem sou eu sem o outro. Eu gosto de fazer uma brincadeira quando eu falo com um casal e quando eu falo no individual também, falo que relação é isso aqui. Então, tem o meu, tem o seu e tem o nosso. Mas sempre tem que ter o meu e o seu. Porque não somos só nós. Somos nós e somos eu e você. Antes de sermos nós, somos eu e você. Então, é importante que a gente resgate esse eu e você, para que quando nós estiver doente, a gente consiga olhar para o eu e você, para contar isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta que foge um pouquinho do casal tradicional, e nem sei se também se classifica como um casal nessa situação, mas penso eu que talvez esse tipo de constituição possa até buscar uma terapia de casal
no sentido que eu vou dizer. Por exemplo, nós no Brasil, nós temos muito, é muito cultural nosso, que os filhos mesmo depois de adultos e mais velhos, continuem morando com seus pais, se não forem casados, ou enfim, né, ou até se separam, voltam para casa do pai ou da mãe, enfim, né. Uhum. E aí nós temos pessoas, por exemplo, que já estão idosas, com seus filhos adultos, dentro de casa e vive uma relação quase como um casal, né? Não são um casal, de fato, mas enfim, é uma relação familiar ali que vira quase como um casal mesmo, né? Essas pessoas procuram a terapia nessa constituição familiar ou, tipo, esse tipo de busca, assim, pra gente Tá, resolver essa relação? deixa eu só entender o que você está chamando de casal. Você está falando desses mais idosos com esses mais jovens, mais adultos? Não, eu tô falando pais e filhos. Quando os pais já são Tá. idosos e os filhos adultos, só Esses que casais aqui. só que o filho adulto não saiu de casa. E aí esse filho Ficou busca. morando com a mãe viúva ou com o pai viúvo. E aí eles Então, vivem isso de um casal, como se isso fosse um par relacional. isso, um par relacional, exatamente. É um par relacional. É um par relacional. Aí a gente está falando de um lugar bastante delicado, né? Porque isso pode acontecer, isso tem famílias que são muito incestuosas, a gente está chamando isso quase de uma relação incestuosa. Não no ato do incesto, mas numa configuração incestuosa. Isso também é difícil aparecer enquanto configuração, às vezes aparece como cuidado. Então, já tive famílias que veio a filha buscar a filha adulta, mais idosa, e buscar para um pai muito idoso que estava cuidando desse pai, que morou com o pai até o pai falecer e veio buscar antes do pai falecer, né, esse lugar de cuidado, como que é? É como se o par fosse esse pai. Então, a gente pode falar psicanaliticamente de uma relação edípica, a gente pode falar de uma família mais incestuosa, mas essas configurações aparecem. Acho que um ponto importante, fugindo um pouco da sua pergunta, mas pegando o gancho, dessa configuração de família de adultos que tem filhos adultos também, adultos jovens, que é muito delicado nesse momento, né? Porque muitas vezes esses pais aí com seus 50 e poucos anos, os filhos com seus 20 e poucos anos, começam a ter conflitos muito intensos dentro de casa, porque é difícil para os pais entenderem que esses filhos cresceram e que são adultos e que têm desejos. Porque a criança é um ser que muitas vezes funciona ao bel prazer do desejo do pai. Então agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. E o adolescente, conforme vai crescendo e virando adulto, ele se impõe mais. Não, eu não quero, não vou, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Que muitas vezes destoa esse desejo dos pais. Então, essa relação de pais adultos com filhos adultos em casa tem sido uma relação que tem chegado bastante para a gente ouvir na nossa escuta de como é difícil, aí falando do lugar dos filhos, serem ouvidos por esse pai, por esses pais, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, eu queria sair de casa, eu já queria ter meu trabalho, às vezes nem me incomodava tanto, porque eu trabalhava o dia inteiro, mas agora eu tô aqui com esses meus pais que acham que eu sou uma criança e que querem me podar. Então, essa relação familiar, essa outra configuração também é uma configuração complicada, né? E como que fica isso? Como que fica? Vamos trabalhar? Vamos sair de casa? Vamos fazer o Então, quê? Vamos trabalhar. nesse momento, não tem como a gente sair de casa nem simbolicamente, nem concretamente, né? Mas acho que vai um pouco na dica que a gente estava falando no comecinho sobre as configurações para casais. Então, a gente tem que desenvolver uma coisa que eu gosto bastante de falar, que é competência para conviver. Então, a gente precisa conseguir ouvir o outro, conseguir entender o outro, e muito nesse lugar dos pais entenderem que esses filhos também precisam ser ouvidos e que isso não os anula enquanto pais, né? Essa é uma comunicação, claro, que é muito mais facilitada no ambiente terapêutico. Eu falo que é um ambiente onde a gente não tá ali para ser atacado ou para ser, né, julgado. É um ambiente onde eu posso simplesmente ouvir o que o outro tem para dizer. Porque muitas vezes o que eu escuto na terapia é que as duas partes estão falando a mesma coisa, mas de formas diferentes e que o outro não consegue entender. Então, aí a gente estava falando, né, sobre essa questão dos filhos, dessa relação familiar, que é bastante complexa e aparece muito, cada vez mais. A gente fala que isso tem acontecido porque parece que os pais têm uma dificuldade muito grande de entender, primeiro, que esses filhos viraram adultos, que não são mais as crianças, que estavam ali, né, a função do desejo dos pais, e também de entender que esses filhos muitas vezes vão contra o desejo dos pais. Então, acho que uma coisa importante da gente colocar
é que é importante para os pais entenderem que os filhos não são tarefas a serem cumpridas, né? Então, muitas vezes os pais entendem que, putz, precisa fazer isso, precisa fazer uma faculdade, precisa ganhar um trabalho legal, precisa, uma lista imensa de tarefas e de expectativas. Aquele filho ali é uma pessoa com a qual você vai ter uma relação pro resto da vida. Então, é muito importante que a gente entenda e escolha, aí sim, conscientemente, de que forma que eu quero ter essa relação, né? O que eu quero com essa relação com o meu familiar? Porque às vezes a gente vai passando muito distraído por essas nossas relações, sem se atentar à qualidade desses vínculos que a gente desenvolve, né? Tá certo. Eu queria te fazer mais uma pergunta para a gente poder encerrar. Em tempos de pandemia, como fazemos com casais, com filhos, quando o casal já é separado? Que a gente tem os filhos que vão de uma casa para outra. Nessa situação desse isolamento social, como fica? Continua indo? Fica com um, com outro? Eu Períodos acho que mais longos, mais curtos? O que que faz? Acho que essa questão dos períodos são uma possibilidade, né? Talvez ficar, em vez de ficar um fim de semana, ficar uma semana. Mas acho que, para além de definir possibilidades concretas, acho que uma coisa que a gente precisa colocar em todas as configurações é a capacidade que está sendo urgentemente demandada de negociação. Então, a gente precisa aprender a negociar. Talvez nessa semana eu vou trabalhar mais, talvez nessa semana eu precise sair para poder resolver um problema, mesmo nessa configuração de pandemia. Então, é muito importante que a gente não se prenda a detalhes e, a gente tinha feito essa e essa regra. As regras são importantes, mas a gente está num momento já tão atípico, de tanto sofrimento, que é muito mais importante que a gente consiga negociar e tornar essa relação, nesse caso que você está comentando, com a criança, mais possível, menos sofrida. Não precisa ser tão sofrido, não precisa ser insuportavelmente doloroso. A gente pode aprender a negociar e a colocar os meus limites, claro. Eu sempre costumo dizer que negociar não é o me ausentar, não é eu ceder para tudo. Negociar é eu saber o meu limite e conseguir expor isso para o outro sem atacar o outro, né? E aí sim conseguir delimitar quais são essas regras e configurações possíveis para que não fique tão traumático mais do que já está sendo, né? E já é tão difícil, né? Porque muitos casais acabam às vezes se separando porque não conseguem lidar uns com os outros. E Uhum, aí são casais que muitas vezes brigam muito. E uhum. se separam por isso, porque brigam, não entram em negociações, não conseguem se entender. Como fazer essa nova Constituição se entender quando já não se entendia antes e queria ficar junto, né? Agora que não quer mais, como faz? Eu falei que era uma pergunta só, mas eu tenho tanta coisa para te perguntar, né? Não, imagina, a gente sempre vai ampliando, né? A gente vai abrindo É, em outros lugares, isso acontece mesmo, normal. E é um tema tão interessante, né? A gente fala de relação, de vinculação, a gente poderia ficar horas fazendo com essa conversa. certeza. Mas eu acho que como fazer essa mudança de chave? Acho que pensando em qual objetivo que a gente está falando. Então, talvez a nossa relação não tenha dado certo, mas nós temos aqui um ser em comum e a gente precisa conseguir desenvolver isso minimamente, educadamente e civilizadamente para que essa criança não sofra essas consequências. Acho que a gente estava falando no começo da entrevista e no decorrer dela de contextos mais agravados, né? De contextos mais delicados, até psiquicamente, para ambas as partes. Mas falando num contexto mais saudável, mais sadio, é importante que a gente consiga desenvolver e pensar por que a gente está fazendo isso, de que forma que eu preciso negociar, por quê? Por conta dessa minha filha, desse meu filho. Então, talvez isso passe um pouco da minha briga com o meu ex-marido, com a minha ex-mulher. Então, eu preciso pensar por que a gente está tendo essa comunicação e por que isso é importante. Eu E sempre no, falo. e no mais também existe, né, terapia familiar, mesmo quando o casal já não está mais junto. Quando esse Uhum. casal já se separou, quando ambas as partes já constituíram outras famílias, né? Existe se fazer uma terapia familiar dessa constituição, esse filho desse casal separado? Como que fica isso? As famílias novas constituídas, elas também são atendidas de alguma forma? Muitas Como vezes os novos parceiros são atendidos, mas aí, né, geralmente é muito mais no olhar da criança. Porque o que une essa família que foi rompida? Uma vez que foi rompida, não existe mais essa família, essa configuração familiar. Então, a tá? gente olharia para o olhar da criança, do adolescente, enfim, desse membro comum dessas duas configurações. Então, sim, essas duas configurações podem ser atendidas. É bastante difícil, porque geralmente eu não quero mais nada com você.
Então, de que forma que eu atendo, né? Na minha prática. Como eu disse, hoje eu não atendo mais criança, mas quando eu atendia aí, né, quando pensando nesse lugar, atendia separadamente as duas partes e aí fazia a intervenção com a criança e com as partes, né, quando necessário. Mas fazer um atendimento junto é muito mais delicado porque eles entendem que essa família já não existe mais. Então, é um pouco mais difícil mesmo. Isso para eles não existe, então de fato não existe, né? Porque no final Exato. das contas o que importa é o que a gente vive e da forma como a gente experiencia as coisas, não? Com certeza. A gente olha o mundo a partir do nosso ponto de vista, né? Então, se para mim isso não existe mais, da mesma forma com um casal. Quando a gente está falando de uma relação, tem muitos casais que eu falo, acho isso um ponto muito importante, que o casal vem buscar a terapia quando já não existe mais um casal. Então, às vezes, para entender que não existe mais um casal, que nós nos respeitamos, às vezes até nos gostamos, mas não mais como um casal. Então, é importante a gente entender. Talvez nesse momento não sejamos mais uma família, sejamos pessoas que precisam se conviver de alguma forma. Né? E da mesma forma que não é o papel do psicólogo dizer, tipo, não, vocês têm que se separar, também não é o papel do psicólogo dizer que vocês têm que ficar juntos. Então, De jeito nenhum. né? Então, isso também é um lugar que também tem que ser respeitado, né? Essa escolha cabe e entender por quê, né? Muitas vezes as pessoas entendem que, mas eu vou para terapia de casal para separar. Às vezes muitos casais, a terapia de casal deu errado porque a gente separou. Não, às vezes a terapia de casal, a função dela era que a gente conseguisse separar de uma forma mais saudável, menos traumática para nós dois. Então, é importante colocar isso, né? E conseguir entender que ali já não existia mais uma constituição de casal para que ambos pudessem seguir seus caminhos e encontrar talvez coisas que fossem mais satisfatórias, né? Mais viver de forma mais plena e mais verdadeira, né? Em suas vidas, suas escolhas. E sair da relação em um momento onde isso ainda é respeitoso. Porque eu acho que isso é bastante bonito. Eu vejo casais que estão juntos há 12 anos e falam, poxa, mas minha relação não deu certo. Então, porque tem esse mito de que felizes para sempre, né? Que a gente vai ser feliz até que a morte nos separe. Então, eu gosto de dizer que deu certo até onde deu. Uma relação de 2 anos, de 10 anos, deu certo até aquele momento. E tudo bem a gente interromper aqui. Não precisa dar super errado, virar um contexto extremamente violento e doentio para que a gente entenda que já não é mais um casal. Eu posso terminar quando a gente entende que talvez não faça mais sentido. Claro que não é banalizar o fim e terminar por qualquer coisa, de jeito nenhum. Mas é entender que a gente não precisa sustentar uma relação a toda custa. Né? Certo. E não precisa se sacrificar, se subjugar, né? Tá certo. Obrigada, eu amei o nosso bate-papo, a nossa conversa. Poderia ficar horas. Qualquer hora a gente faz uma nova entrevista, tá bom? Com certeza. Obrigada. E aí, as pessoas têm aí o contato. Quem quiser perguntar mais coisa, pode entrar em contato. A gente deixa aí de alguma forma. E espero poder ter ajudado e contribuir com reflexões válidas nesse momento. E manda perguntas, que aí qualquer coisa a gente marca uma live para solucionar as questões, tá bom? Isso aí. Muito obrigada pelo convite, Kátia. Obrigada por ter aceito, por ter confiado em mim, tá bom? Até a próxima. Tchau. Beijo.